Olá, hoje a gente mergulha numa busca assim que é antiga, né? A integração corpo e alma. No mundo às vezes tão focado no mecanicismo, como é que a gente resgata essa conexão? É aí que entra uma figura, hum, fascinante, Petchel Sandor. E a nossa bússola para entender ele é o livro Calatonia e Integração Fisiopsíquica, do Fernando Nobre Cortes. Exatamente. E o livro do Cortes, olha, não é só uma biografia ou sei lá, um manual técnico. Ele realmente nos joga dentro da visão de mundo do Sandor, sabe? Esse médico húngaro que trouxe uma abordagem tão particular para o Brasil lá pelos anos 50. Nossa ideia aqui é explorar os pontos principais dessa obra, sabe? Tentar desvendar o essencial da calatonia, da integração fisiopsíquica, e quem sabe despertar a curiosidade para ler o livro todo do Cortes, que é, nossa, muito rico. Então, para a gente começar, quem foi essa figura que o Cortes descreve tão bem, esse Petchel Sandor? Olha, o Peter Sandor, ele viveu de 1916 a 1992. Húngaro, médico, e a trajetória dele foi muito marcada, né, pela experiência em campos de refugiados na Europa depois da Segunda Guerra. Foi ali, nesse contexto super extremo, lidando com traumas pesados, que ele começou a desenvolver as bases da calatônia. Chegou no Brasil em 49, aí mergulhou nos estudos de Jung e, mais tarde, criou a cinesiologia psicológica lá no SEDE Sapientia, que era um centro importante em São Paulo. O Cortese mostra bem como essa bagagem toda moldou o trabalho dele. E qual era a base dessa abordagem? Que o Cortes chama de integração fisiopsíquica. O que tinha de diferente nela? O diferencial era justamente essa recusa em separar corpo e mente. Para ele era uma coisa só. Sandor bebia de fontes bem diversas, e o livro mostra isso. O holismo, claro, Jung, mas também outras referências, tipo teosofia, a sabedoria perene, sabe? Aqueles princípios universais que a gente vê em várias tradições. E o crucial, que o Cortez ressalta muito, é que o conhecimento para o Sandor vinha da praxis, da vivência mesmo, do corpo. Não era só ficar na teoria, era sentir. Isso. Isso nos leva direto para a calatonia, né? Talvez seja o método mais famoso dele. O livro explica a origem do nome, né? Vem do grego kalao, relaxar, soltar, buscando um tônus adequado. Mas, assim, na prática, o que são esses toques sutis que o Cortez descreve? São toques muito leves. Geralmente começam nos pés, mas podem ir para outras áreas também. A ideia não é manipular, não é forçar nada, sabe? É mais como um convite para o organismo achar o próprio equilíbrio. É como se o toque, por ser tão sutil, desse uma informação nova para o sistema nervoso, para os músculos se reorganizarem por conta própria. O Cortez até cita uma frase que o Sandor gostava do Patanjali: Yoga ensina yoga. A experiência direta, né? É ela que ensina. O livro ajuda a gente a chegar perto dessa ideia. E os efeitos não ficam só no relaxamento físico, né? O Cortez fala de níveis diferentes. Sim. Ele descreve um recondicionamento em 3 níveis, basicamente. O físico, claro, com o relaxamento, regulação. O emocional, buscando equilíbrio afetivo. E o mental, né? Trazendo mais clareza, ajudando a superar padrões. Mas o que eu acho, assim, particularmente incrível e que o livro aborda é a ideia do terceiro ponto. Sandor sugeria que na relação terapêutica surge algo maior que terapeuta e paciente sozinhos, uma energia de síntese que conecta os dois a um campo mais amplo. Lembra um pouco a função transcendente de Jung, sabe? Aquela força que impulsiona para a individuação. Falando em individuação, o Sandor foi além da calatônia, né? O Cortez apresenta a terapia organísmica como algo mais abrangente. Qual era a postura dele nesse trabalho maior? A palavra-chave era observar. Ele sempre dizia, vamos observar. Em vez de querer eliminar o sintoma de qualquer jeito, ele buscava entender o que aquele fenômeno, fosse físico ou psíquico, estava tentando comunicar. A dor, por exemplo. Ele via a dor como um ponto de encontro, uma fronteira viva entre o fisiológico e o psicológico. O livro do Cortese ajuda muito a gente a entender essa perspectiva que é menos intervencionista e mais investigativa, talvez. Isso se liga totalmente com a visão psicossomática que o Cortese explora, né?
Essa coisa do corpo e mente serem inseparáveis. Totalmente. Para ele, era uma via de mão dupla, o tempo todo. O que a gente pensa e sente afeta o corpo, e o estado do corpo afeta a nossa mente, nossas emoções. Parte do processo terapêutico, como o Cortese descreve, é justamente essa reintegração com a nossa natureza interna. Reconhecer que o ego não controla tudo, né? O inconsciente tem vida própria. E aí entra forte a importância da intuição, do conhecimento intuitivo como uma ferramenta essencial nesse processo todo. O livro também vai traçando os diálogos do Sandor com outras áreas, né? Jung, Reich. Alguma dessas conexões se destaca mais na forma como Cortez apresenta? Muito profunda. A questão da energia psíquica, da libido num sentido mais amplo, o inconsciente coletivo, a individuação, tudo isso está lá. Com o Reich, tinha concordância sobre a importância do corpo, claro. Mas a abordagem de Sandor era bem diferente no toque, né? Muito mais sutil. Cortez também menciona o Schultz, do treinamento autógeno, e até a astrologia, que Sandor usava mais como um mapa simbólico, tipo, os astros inclinam, não determinam. O interessante é ver como ele tecia tudo isso de um jeito muito original. Tem uma historinha no livro, né? Nós, os desentupidores. Parece que ela pega bem a essência da filosofia dele, não acha? Sim, essa metáfora é ótima, é perfeita. Sandor comparava o trabalho terapêutico a desentupir canos mesmo, ou seja, tirar os bloqueios para que a energia vital, a consciência, pudessem fluir mais livremente. É uma imagem simples, mas profunda, que o Cortez usa muito bem para ilustrar essa visão do Sandor de facilitar um processo que já é natural de autorregulação. Então, resumindo, o que calatonia e integração fisiopsíquica nos entrega é um retrato muito vivo de uma abordagem que realmente costura corpo, mente e até dimensões mais sutis da psique. É um trabalho todo baseado na experiência, na observação atenta e numa síntese, nossa, muito rica de fontes. E o Cortez consegue passar isso de um jeito acessível e que inspira. E, puxa, pensar nisso hoje, com tanta gente buscando bem-estar integral, autoconhecimento, um jeito de lidar com as tensões da civilização atual, como o próprio Sandor já falava, essa abordagem dele, que o Cortez nos ajuda a acessar, parece, nossa, incrivelmente relevante, né? Dá uma alternativa para aquelas visões só materialistas da vida. Sem dúvida nenhuma. E para a gente fechar, talvez uma reflexão inspirada numa ideia do livro, Sandor fala da nossa realidade individual como se fosse uma pele, sabe? Que está sempre trocando com o meio, se renovando. Então fica a pergunta, que o livro do Cortez meio que nos convida a fazer. Nesse processo contínuo de ser e se transformar, que trocas internas e externas a gente está permitindo que aconteçam através dessa pele? E quais será que a gente está, talvez sem perceber, bloqueando? Fica aí para pensar.